Seguinte, nesse vídeo aqui especial do nosso vídeo 300, eu vou falar dos 10 livros tops da minha vida, os top 10 livros da minha vida. Porque é o seguinte, preferi dividir, no caso, aqui em duas categorias. A nossa, né, que é educação, que eu botei 5 livros dos quais eu mais gostei de educação, e outros 5 variados, que tem aqui sobre romance, sobre negócios, sobre diversas coisas aqui. Tem alguns assuntos aqui diversos, é bem interessante, bem bacana. Mas vamos primeiro ao nosso livro de educação. E não vai ser numa ordem assim, do 10º ao primeiro, mas eu vou botar aqui numa ordem meio embaralhada. Eu sei qual é o primeiro, mas eu não sei quais são os outros na sequência. Mas enfim, vamos lá. Seguinte, um livro aqui de educação que eu posso recomendar para vocês, que é muito interessante, que é esse do Bruce Feiler, O Segredo das Famílias Felizes. Inclusive, se eu não me engano, eu já falei desse livro aqui no canal. Talvez eu deixe o vídeo aqui na descrição ou ao final desse vídeo. É muito interessante, muito bacana. Inclusive, tem uma palestra do próprio Bruce Feiler que ele fala sobre essa questão do segredo das famílias felizes. Ele fala um trechinho e tal, tudo, mas esse livro aqui é bem completo, bem interessante. Ele fala de assuntos muito bacanas, muito interessante, fala sobre disciplina, valores, refeições em família, brigas, rivalidade entre irmãos, conversas difíceis, enfim, diversos assuntos nesse livro aqui do Bruce Feiler, O Segredo das Famílias Felizes. Agora um outro que eu também citei aqui no nosso canal, que é esse aqui, O Grito de Guerra da Mãe Tigre, da Amy Chua. A Amy Chua, no caso, ela é chinesa, certo? Ela é americana, descendente de chineses, e ela comenta muito sobre a cultura dela, como eles reagem à educação dos filhos, como isso se passou de geração por geração. É uma coisa muito interessante, muito bacana. Ela também conta um pouco de como ela educa as suas crianças, que no caso são duas meninas aqui, dando um spoilerzinho, né? Pois é. Então é muito interessante, muito bacana para você ter uma ideia de como uma cultura oriental, como a China, educa as crianças de lá, né? E como os pais, de fato, se comportam, principalmente os pais de ontem e os pais do mundo de hoje. Então, O Grito de Guerra da Mãe Tigre e da Amy Chua vale muito, muito a pena. Agora, o quarto livro aqui é um livro um pouco mais instrutivo, um pouco mais abecedário, digamos assim, no sentido de orientar os pais para que eles moldem melhor as suas crianças na educação, que é esse aqui, Meu Filho é uma Bagunça. E ele fala muito dessa quesito de organização do filho, quanto às atividades dentro de casa, quanto às atividades da escola. É muito bacana, muito interessante. Se eu não me engano, eu li ele ano passado. Isso, tá aqui. Eu li em setembro de 2019. Pois é. É muito bacana, muito interessante, vale muito a pena. Tem algumas soluções aqui para poder organizar melhor os horários das crianças, tanto de ir à escola, quanto de brincar, quanto de fazer o dever de casa e as atividades também. Ou seja, é um manual bem interessante, bem bacana, vale super a pena, é muito legal. O quarto livro, ele é um livro que também eu li ano passado, mas ele também é mais ou menos nessa onda de manual, mas é um quesito mais comportamental das crianças por fases e também pega um pouco da adolescência, que é esse aqui, Limites Sem Traumas, da Tânia Zaguri. É muito interessante, muito bacana. Eu também já li outro livro delas falando sobre como a tecnologia influi de uma maneira tanto positiva quanto negativa na vida das crianças e como os pais devem poder controlar melhor as crianças diante dessas novas tecnologias. Eu vou falar depois desse vídeo, mas esse livro aqui é muito interessante, muito bacana. Ele fala justamente dessa questão comportamental de cada fase da criança, desde quando ela nasce até mais ou menos o período da adolescência dela, e como os pais devem se portar diante dessas fases. Então, vale super a pena, a leitura é rapidinho, eu consegui ler assim em 2 dias, é muito bacana, muito interessante. Então, tá aqui, da Tânia Zaguri, vale super a pena. E agora um outro livro, que assim,
tem certa correlação, mas é uma coisa que também entra dentro da nossa premissa. E como eu disse, né, antes de o pai ou o educador querer de fato colocar um propósito sobre a educação das nossas crianças, ele precisa primeiro se conhecer, né? Então, nada melhor do que esse livro do Mário Sérgio Cortella, Por que fazemos o que fazemos. É muito interessante, muito bacana. Se eu não me engano, tem um segundo livro, né, Verdinho e tal. É muito bacana, muito interessante esse livro aqui. Fala muito sobre essa questão, né, de vida pessoal, de trabalho. E a gente tem que entender que os dois meio que se misturam. Se misturam por quê? Porque é o seguinte, antigamente você poderia assumir uma figura profissional dentro do trabalho e fora dele a figura da qual você é. Hoje não, hoje você está levando o grupo do WhatsApp para o teu trabalho e aí, consequentemente, a vida pessoal e a vida profissional meio que se misturam. Então, é um negócio muito interessante, muito bacana. Então, vale a pena ler esse livro aqui do Mário Sérgio Cortella, justamente porque ele fala sobre esses comportamentos e como a gente pode se autoconhecer melhor dentro desses dois âmbitos aí, né? Que sempre andam de mãos dadas aí, né? Agora para os livros mais pessoais, dos quais são top 10 na minha vida, no caso top 5, que é a segunda parte, eu vou falar aqui primeiro sobre romance. É muito interessante, muito bacana. Eu vou falar aqui de um livro muito realista, muito interessante, que mistura uma coisa de história com fatos ficcionais. É muito interessante, muito bacana, que é O Discurso do Rei. Esse livro é muito legal, acho que eu li ele em 2016, se eu não me engano, 2013. Pois é, olha aí. É muito bacana, é muito interessante. Ele fala de um rei que ele foi promovido, certo, durante o período da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha muitas dificuldades de oratória. E aí ele teve uma espécie de auxiliar do qual conseguiu coordenar melhor a oratória e o bom desenvolvimento da fala dele, e assim ele obter sucesso tanto na Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial, de uma forma externamente falando, tanto de uma forma interna para convencer ao povo de que sim, a Inglaterra poderia combater todos os inimigos junto com os aliados. Então é muito interessante, muito bacana. O Discurso do Rei é um dos melhores livros que eu já li dentro desse quesito de história misturado com fatos ficcionais. É muito interessante, muito bacana. Agora eu vou para um mundo um pouco mais empresarial, né? Porque eu sei que tem alguns pais que têm negócios ou então gostam desse tipo de assunto, mas eu vou falar aqui de um âmbito um pouco mais tecnológico. Você vê, né, toda essa questão aí, né, em voga da tecnologia, muita gente aí fazendo sucesso e bombando na internet, mas entenda que a grande maioria dessas pessoas leram um livro muito comum, que é esse livro aqui. Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. É muito interessante, muito bacana. Quando eu li esse livro aqui, eu li ano passado, eu ganhei ele de presente. Acho que ele, tem até um marcador aqui, pois é. E eu li ele em outubro do ano passado, pois é. E esse livro aqui eu ganhei de presente, uma pessoa muito especial, foi muito, muito bom, adorei, foi com muito carinho, eu sei que foi com muito carinho, muito amor. E assim, esse livro aqui tem muito dessa coisa da questão dessa galera que está fazendo muito sucesso na internet. E eles, como eu disse, né, a maioria deles leram esse livro, porque justamente fala sobre essa questão que os negócios digitais promovem, sobre a questão da liberdade geográfica, de você trabalhar onde você quiser, no horário que você quiser, essas coisas todas muito interessantes e que agora, depois desse período aí de pandemia e quarentena, entraram cada vez mais em voga. Então é super interessante, super bacana. Se você tiver a oportunidade de entrar nesse mundo alguma vez, tá aqui esse livro do Tim Ferriss. E o Tim Ferriss tem um outro livro muito interessante que eu quero ler, chamado Ferramentas dos Titãs. É muito bacana, muito interessante, é um livro dessa lapada, mas eu tô louco para ler porque tem muita coisa ali interessante. Ele tem um podcast em inglês que ele já entrevistou uma porrada de personalidade, tipo Oprah Winfrey, deixa eu ver aqui, Tony Robbins, entrevistou o Barack Obama, entrevistou Arnold Schwarzenegger, enfim, esses caras todos aí que você sabe muito bem qual é o nível dessa galera, né? Pois é, tá aqui o livro do Tim Ferriss, Trabalho 4 horas por semana. Quando eu li, como eu disse, né, o pessoal levou muito ao pé da letra,
mas não é assim. Você vai entender quando você ler. É muito interessante e muito bacana. Ainda sobre essa questão de negócios, falando assim de uma maneira mais raiz, assim, mais assim aprofundada, esse livro eu recomendo porque eu li ele recentemente, acho que eu li ele mais ou menos também em outubro desse ano. Eu comprei ele bem baratinho, muito bacana, muito interessante. E ele fala de uma coisa em questão que é como as pessoas dentro das empresas, os donos de empresa, precisam manter a sua própria mentalidade de poder crescer a sua empresa e, consequentemente, fazer com que ela perdure ao longo do tempo. A mentalidade do fundador. Já queria ler esse livro desde 2017, 2018, eu consegui encontrar ele bem baratinho, muito bacana. E ele fala muito dessa questão da mentalidade do fundador, justamente porque as empresas que mantêm esse tipo de mentalidade, elas são empresas que tendem a atender melhor o seu cliente e, consequentemente, perdurarem por muito tempo. Exemplo, Apple, Amazon, Nubank, deixa eu pegar aqui uma outra empresa aqui muito bacana, muito interessante. Deixa eu ver aqui, agora está meio difícil de lembrar. Enfim, essas empresas todas aí, né, como Apple, Microsoft, Apple, Amazon, a própria Nubank, também tem outras marcas como Starbucks, enfim, elas são exemplos de empresas que têm a mentalidade do fundador, ou seja, elas estão focadas no cliente e tendem, a longo prazo, perdurarem por muito tempo. É muito bacana, muito interessante. E tem um outro livro aqui também que eu vou falar, que eu li recentemente também, agora para os pais que são investidores, que eu sei que tem pais aí investidores, e eu falei também sobre um outro livro sobre investimentos, mas eu vou deixar ele aqui na descrição ou ao final desse vídeo. E assim, esse livro aqui é para você entender como se joga o jogo do dinheiro dentro de Wall Street e também dentro dos investimentos. Eu recomendo esse livro justamente por quê? Porque ele dá algumas nuances, não de uma maneira completa, mas de uma maneira bem genérica, mas eu vejo, na minha humilde opinião, que é o suficiente para você entender como é que é a dinâmica do mercado. É muito legal, é muito bacana, porque sair do Goldman Sachs, do Greg Smith. O Goldman Sachs ele é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, ele também é voltado para essa questão financeira, essa questão de mercado de ações, essas coisas e tudo. É muito legal, muito bacana, tem tons de crítica, tons ácidos, então prepare o estômago porque é muito interessante esse vídeo, ou esse livro, pois é. E o número 1 da minha vida é um romance, e ele, em especial, foi um livro que me marcou muito, porque eu comprei ele no lançamento, e eu li ele no Natal, ele até hoje tem um cheirinho do Natal, daquela época. Ainda tem até hoje. E esse cheirinho especial me lembra o Natal de 2008, que foi um Natal assim muito espiritual para mim. Foi muito em contato com Deus. Eu acho que foi o primeiro Natal que eu tive assim em contato com Cristo, sabe? Foi uma coisa assim muito profunda, que eu tenho assim lembranças muito fortes e muito boas até. Então esse livro aqui me marca muito. É meio que um contrassenso, porque o Natal foi muito bom, muito acolhedor, mas esse livro aqui fala sobre a história de um serial killer que vive em Cannes. Bizarro, né? Pois é. O Vencedor Está Só, do Paulo Coelho. É muito massa esse livro. Eu adoro, 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 adoro demais, demais. Adoro o livro. Ele é de capa dura, ou seja, talvez seja difícil até achar esse estilo de livro em capa dura. Ele tem até o cheiro daquela época, como eu falei, né? É viciante, é muito bom. E assim, foi um livro que me marcou muito, muito, muito. Eu comprei no lançamento da época esse livro junto com O Zarri, do próprio Paulo Coelho. Só que os Zarri me carregaram, pois é, e aí eu não vi mais a cara dele. Mas enfim, esse livro aqui eu fiquei, O Vencedor Está Só, é maravilhoso, muito bacana. E uma curiosidade, o Paulo Coelho, ele acha que esse aqui foi um dos piores livros dele. Esse e o Monte 5, que eu tenho aqui também na minha estante, acho que está lá em cima, pois é. Ele acha também que foi os dois piores livros os quais ele escreveu, mas esse aqui, para mim, na minha humilde opinião, foi o melhor livro que ele já escreveu. Então é muito bom, muito bacana, muito interessante. Pois é, então tá aí meu vídeo especial sobre livros. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se você chegou até aqui, né, curte, compartilha com o máximo possível de pessoas. Não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo
para eu saber quem é você e a gente poder trocar uma ideia aqui no nosso canal. E não se esquece de clicar no botão de se inscrever e depois na sineta, porque tem vídeos todos os dias. Eu quero agradecer a você por estar acompanhando nossos vídeos até aqui. Meu muito obrigado e é só o começo. E até o próximo vídeo.